Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Comigo na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher. Satisfação imensa tê-la conosco mais uma vez, doutora Emanuela. Satisfação toda minha, Oliveira, estar aqui podendo falar sobre os assuntos importantes da nossa cidade, da região, do Brasil, do nosso portal RMS News. Satisfação imensa. Já começamos destacando, doutora Emanuela, que o Brasil vive total descontrole sobre armas de fogo, diz a auditoria do Tribunal de Contas da União, TSU. 554.885 novas armas de fogo entraram em circulação no país nos últimos 2 anos, aponta o levantamento divulgado pelo órgão. Além da já denunciada desordem total no controle de armas, o levantamento do TSU, Tribunal de Contas da União, demonstra ainda a falta de confiabilidade dos dados armazenados no SINAME, o sistema de registro que deveria controlar e rastrear as armas de fogo e munição no país. Preocupa esta informação? Qual a análise que você faz diante dos dados que tem em mãos, Emanuela? Olha, é altamente preocupante essa informação, né? É uma situação que já tinha sido ventilada desde o começo, quando esse governo quis, né, armar a população, já se colocava que é a falta de segurança, né, a proliferação de armas ilegais e o aumento da violência, né? Então isso já era um prognóstico já que os especialistas colocavam e agora, né, com o relatório do TCU, isso se comprova, né? Armar a população é uma imbecilidade assim tamanha, porque isso não gera segurança, isso gera enormes problemas, né? Desde a questão da violência em si, mas a falta de segurança, né? E o que a gente tem visto hoje. Recentemente nós vimos um atirador, filho de policial, né, CAC também, que cometeu né, uma chacina numa escola aqui em São Paulo. Então a gente está reproduzindo o que tem acontecido nos Estados Unidos, que é um dos países mais armamentistas do mundo. Armar a população é uma sentença de morte para algumas pessoas, né? Aumento da violência doméstica, aumento de crimes entre crianças, inclusive que vai manusear arma e acaba acontecendo acidente, né? Esse tipo de crime que a gente nunca, né, poucas vezes eu ouvia falar no Brasil. Um governo que incentiva armas em vez de livros não pode acabar bem. Aliás, Emanuela, me desculpe, mas eu tenho que pontuar uma situação que você acabou deixando passar aí no seu comentário. Você citou a população civil e você, quero crer que uma questão da própria mente, não citou uma deputada federal, né, que às vésperas da eleição sai portando arma de fogo em plena avenida da maior cidade do país e uma das maiores do mundo, e um ex-deputado federal, né? E agora também vou colocar um outro adendo aí para você poder fazer a sua análise, até para você não ser, ou seja, levar uma rajada de questionamentos quando você fala dos CACs, porque todas as vezes que a gente fala dos CACs, eles tentam generalizar como se estivéssemos generalizando todo o sistema, mas é a forma desordenada como isso aconteceu nos últimos 2 anos, principalmente, ou seja, no atual governo. É isso que você quis falar? Exatamente. Olha, Oliveira, eu não quis polemizar falando desses 2 episódios, porque eu acho que são tão tristes, são tão nefastos, que eles falam por si, né? Como é que você pode, no dia da eleição, uma deputada eleita, né, portar arma, porque ela não tem essa legalidade, né? Ela pode até ter o registro de armas, mas ela não pode sair empunhando arma em mãos e correndo atrás de uma pessoa pelo simples fato dessa pessoa ter falado alguma coisa que ela não gostou, né? E também um ex-deputado, né, uma figura pública como o Roberto Jefferson, Carla Zambelli deveria ter sido presa, inclusive, porque a legislação eleitoral permitia isso, né, no momento do que ela fez.
o ex-deputado, né, o Roberto Jefferson, um péssimo exemplo de receber, né, ali oficiais, policiais em pleno dever, né, e ele recepcioná-los com um armamento pesado, né, arma pesada, parece que tinha até fuzil e granadas. Então, esse tipo de situação, né, de violência que a gente quer para o país, olha esses exemplos. Quando você tem pessoas, presidente, deputado, né, pessoas, autoridades públicas fazendo esse tipo de coisa, você dá um exemplo muito triste. Você incute na população que qualquer um pode portar uma arma e sair atirando por aí. Exato. E isso não é. Nós não estamos no Velho Oeste, né? A gente não resolve a coisa na bala. A gente tem leis. E isso faz com que a população tenha a ideia de que ela possa se armar. E é muito caro, né? Para você hoje tirar um registro de porte de armas, ultrapassa muitas vezes, às vezes, o que o trabalhador ganha no ano inteiro. Exato. Né? Pensando no salário mínimo. Uma arma de fogo mais barata está em torno de 4, 5 mil reais. Quem hoje dispõe disso? A mais barata. Né? As armas automáticas chegam a custar 45 mil, 50 mil reais. Quem tem poder de fogo? Em relação aos CACs, a legislação já previa, né, a possibilidade de tiro esportivo, mas hoje a gente vê, esses dias eu peguei um caso de um agressor de mulheres que ele tinha em sua mão mais de 20 armas, só de grosso calibre, que são fuzis, 7, né? Possui granadas. Quem que precisa ter esse armamento? Outro dia também tivemos um caso de um filho que acabou tirando a vida do pai em legítima defesa e foi achado um armamento na casa dele. Vários crimes que ocorreram nesse país aconteceram por conta dessa desenfreada, né, liberação e a possibilidade de você se armar. Né? Como eu sempre repito, esse governo fez muita coisa errada, mas talvez uma das piores foi ter incentivado que a população civil se arme. Quem tem que usar arma são pessoas da segurança pública, policiais, pessoas que trabalham, que são treinados, que são testados psicologicamente para poder usar isso. E a gente não se sente seguro. Hoje, qualquer crime de trânsito, qualquer briga no trânsito pode potencialmente virar um assassinato, porque as pessoas acharam que podem andar armadas e que está tudo bem. E esse armamento desenfreado no país, Emanuela, eu tô com um caso que nós acabamos de publicar agora no portal RMS News, que a Polícia Federal e o 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP de Sorocaba, apreenderam nesta quinta-feira em uma chácara em Ibiúna explosivos e um carro blindado com suportes para metralhadora. Os policiais desenvolveram ação em cumprimento ao mandato de busca e apreensão. No local, foram encontrados vários carros roubados e furtados, munições, coletes balísticos, explosivos e documentos. É lógico que as características aqui podem sinalizar até de uma organização criminosa, mas a gente não sabe qual a extensão de tudo isso, como que essas armas chegaram às mãos desses criminosos também nos últimos tempos, né, Manuela? Então, isso favorece, né, o comércio ilegal de armas. Você tem a possibilidade, né, de, por exemplo, se você tem um armamento pesado na sua casa, sofrer um assalto e essas armas caírem, né, na mão de criminosos. Então, é nefasto. Eu não consigo, inclusive respeitando todos os especialistas, né, os CACs, amantes do armamento, nenhum benefício. O que trouxe de benefício à população brasileira, né, o que trouxe de benefício ao Estado, inclusive até os impostos, né, que precisavam ser para a gente ter uma fonte de renda, esse governo retirou, né, para facilitar a compra. Então, eu fico muito apreensiva. Eu acho que ainda é só a ponta do iceberg. Esse relatório ele só representa um pouquinho do impacto negativo, né, dessa corrida armamentista, mas a gente ainda vai ter que lidar com isso. Sou a favor da revogação,
né, dessa liberação desenfreada. Acho que houve um excesso. Muitas pessoas que estão armadas hoje não deveriam ter. E o que tem acontecido é que muitos inocentes têm morrido, né? Porque não é a arma que mata, né? Quem mata é a pessoa ali despreparada portando ela. E o uso desenfreado e a facilitação para se conseguir uma arma de fogo hoje no Brasil tem causado, assim, não só a perda de muitas vidas, mas, assim, um grande mal-estar para a nação. O importante, Emanuela, é que vem esse relatório do TSU, né, do Tribunal de Contas da União, e o governo de transição já detectou essa questão e já fala, como você já apontou aí, a revogação, inclusive, de decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí que eu quero que você finaliza, dentro da sua análise geral, como poderá se dar esse processo de revogação, a legalidade para tal, já que há muitos que dizem que não há base legal para esse tipo de revogação, né? E então, como que nós vamos lidar com essa situação? Hoje, o número de CACs no país, por exemplo, o número de pessoas armadas, segundo o relatório, supera o número de policiais militares da segurança pública em muitos países e até o número de exércitos de muitos países, é o que aponta esse relatório. E nós que vivemos um momento de polarização, não dá para descartar nada, né, que ao menor indício, ou seja, ao menor indício aí de uma movimentação do Estado contra um ex-deputado, inclusive o Roberto Jefferson, nós vimos do que ele se apossou para poder enfrentar o Estado e a gente não sabe como fica essa situação diante desse cenário. Primeiro, só um governo miliciano que apoia esse tipo de situação, né? A quem interessa armar grupos armados, né? Então, eu vejo assim, a legalidade disso se dá da mesma forma que foi feita através de decretos, né, principalmente presidenciais, ele pode também suspendê-los e modificar isso. Não há nenhum óbice a legislação se revogar. Até porque a legislação brasileira já previa a possibilidade, né, do uso do porte de arma e, inclusive, o uso recreativo para pessoas que vão fazer o tiro esportivo. O que foi que aconteceu? Que eles liberaram geral, então houve um excesso. E todo excesso deve ser contido. Não vai se revogar a possibilidade da pessoa que precisa, que declara a necessidade de portar uma arma, principalmente as pessoas que moram, né, em zonas afastadas, as pessoas que moram em lugares que precisam defender, inclusive, de animais, de segurança, né, lugares longínquos, situações, né, de fazendas, de lugares que a polícia, né, muitas vezes não consegue chegar. Isso já é legal, isso não vai ser mudado. O que vai acontecer é que vai acabar a farra, né, dessas pessoas que querem portar uma arma para fazer o mal mesmo, para se sentirem poderosos, para ameaçarem outras pessoas, e isso precisa acabar. Então nós vamos voltar à normalidade, nós vamos retornar à legalidade. E isso vai ser feito, né? Graças a Deus. Doutor Emanuel... E uma coisa só que eu quero dizer é o seguinte, a questão da regulamentação, né, ou da liberação de armas não é uma questão política e ideológica, é uma questão de segurança pública, né? É um dever do Estado. E isso, quando o Estado propõe uma medida que causa mal à sua população, ele deve ser revogado. Doutora Emanuela Barros, satisfação imensa mais uma vez aqui na nossa bancada, você que é titular da nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, e eu creio que nos próximos anos a gente vai ter muito para poder conversar, né, dentro daquilo que a gente vê do desmonte que houve nos últimos tempos no Estado brasileiro. Um abraço, doutor, até a próxima.
Obrigada, Oliveira. Doutora Emanuela Barros, advogada especialista em direito constitucional, presidente do Conselho Municipal da Mulher, tratando sobre este assunto em que o Brasil, segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, vive total descontrole sobre armas de fogo. 554.875 novas armas de fogo entraram em circulação no país nos últimos 2 anos, aponta o levantamento divulgado pelo órgão. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.